Oi, pessoal, tudo bem? Voltei agora para a segunda parte dos vídeos desse módulo. E agora é o momento em que a gente vai falar um pouco sobre as avaliações do módulo. E sobre a maneira como esse módulo foi estruturado e qual a melhor forma aí de vocês percorrerem o módulo para garantirem uma boa nota e uma boa avaliação. Eu acho que é importante vocês considerarem que esse é o módulo final, então é interessante que vocês se dediquem aí o máximo possível para esse módulo. Na minha opinião, isso é uma opinião pessoal, acho que é importante vocês saberem que é o módulo que eu mais gostei. Eu gosto muito de psicologia social, eu acho muito interessante pensar a maneira como a nossa sociedade, ela mesma cria situações de adoecimento psicológico pela maneira como ela é estruturada, entende? E pensar a psicologia social e pensar como a gente se organiza, como se dá essa separação em grupos de nós e outros, como a gente pôde ver nas leituras, e o modo como essa própria separação pode contribuir de uma maneira muito perversa para a disseminação de preconceitos e para colocar pessoas que são diferentes de nós em posições que não são legais, em situações que não são legais. Eu acho muito interessante, ainda que seja um pouco triste, eu acho muito interessante. Gostei muito de entrar em contato com os experimentos, com as crianças separadas em grupos, e a maneira como elas começaram a se comportar quando elas tinham situações de disputa, para pensar como na nossa sociedade a gente se estrutura aí de uma forma a sempre tentar uma disputa, né? E o que a psicologia tem a trazer, tem a ensinar a gente sobre isso? Como que a gente pode fazer para conseguir conviver com grupos que são diferentes da gente, que acreditam em coisas diferentes da gente? Como que a gente pode fazer para não se deixar contaminar por comportamentos de massa? Eu acho que são todas coisas aí que a gente tem para pensar no decorrer desse módulo, que é um módulo extremamente interessante e bem legal. Bom, então, para a gente começar a falar mais propriamente desse módulo, vou falar aqui rapidinho sobre o que precisa ser feito. Esse módulo ele vai trazer aí questões sobre psicologia social, antes um link de um vídeo sobre conformidade, depois as leituras sobre psicologia social, que vai trazer noções de racismo, de preconceito e de determinismo do comportamento humano. Então, considerando a maneira como o módulo trata, ele também coloca em jogo e nos faz questionar sobre como que a gente já modificou o nosso comportamento para poder se adequar a determinada situação. E será que essas modificações foram sempre positivas? Como que se dá o comportamento de massa? Como que as pessoas agem em determinadas situações? Eu achei muito interessante quando o autor traz no livro-texto que quando uma pessoa se machuca e precisa de ajuda no meio de uma multidão, a chance dela conseguir ajuda é menor do que se a pessoa está sozinha, porque quando você está em multidão, você tende a dividir a responsabilidade pelas coisas e você acaba não fazendo certo, né? Então, como é que a gente se descola aí dessa questão do comportamento de massa e do comportamento de multidão? Bom, então, essa seria a questão da leitura, né? E em seguida, vocês teriam aí o fórum de discussão. Eu acho importante pontuar que para esse fórum de discussão, vocês precisam assistir 2 vídeos. O primeiro vídeo é um vídeo longo, um especial, um documentário sobre racismo e discriminação, que tem cerca de 1 hora, ou pouco menos. É muito interessante perceber o modo como a professora conseguiu lidar com as questões sociais na sala de aula, mas requer que vocês planejem aí a realização da atividade com antecedência. Só para lembrar, mais uma vez, prometo que é a última vez que eu falo sobre isso, afinal a gente está no último vídeo. Esse curso ele é um curso de aula invertida, então vocês precisam primeiro fazer as atividades para depois participar das aulas, tá? Espero que vocês tenham conseguido dar conta dessa demanda no decorrer do curso e vou enfatizar a necessidade disso, especialmente para esse fórum de discussão, porque esse fórum de discussão demanda um estudo mais longo. Vocês vão ter que fazer as leituras do módulo, vocês vão ter que assistir ao vídeo inicial e assistir aos 2 vídeos que são demandados também no fórum de discussão, para que vocês consigam dar conta do trabalho, tá? Então,
Se eu fosse vocês, eu desligaria aqui o vídeo agora e já começaria o trabalho de ler e de entender como utilizar, né, todo esse material. Depois eu voltaria aqui para dar continuidade ao fórum de discussão e continuidade também aos tópicos aí do módulo. Bom, então agora eu vou compartilhar aqui um PPT com vocês, um PowerPoint com vocês, com a consigna desse fórum de discussão para que a gente possa ler e analisar junto. Depois a gente vai analisar a rubrica e falar um pouco sobre o questionário avaliativo do módulo também, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui então vocês têm a consigna do fórum de discussão. Então, para realizar esse fórum de discussão de uma maneira adequada, é ideal que tanto vocês assistam esse especial aqui sobre racismo e discriminação que está aqui, quanto essa conversa aqui sobre a psicologia do heroísmo. Em alguma medida, a questão do heroísmo ela já é tratada também no livro-texto. Quando a gente pega o exemplo daquele prefeito que salvava muitas pessoas, etc. Mas é interessante ver o vídeo para entender melhor e entender com mais propriedade o que seria, então, essa psicologia, tá? Então, em seguida aqui a gente tem a consigna, que é: analise suas reflexões desse módulo sobre o racismo e os preconceitos atuais. Utilizando os conceitos apresentados na leitura e no curso, proporcione exemplos de racismo e preconceitos em suas experiências pessoais. Na continuação, considere como a psicologia do heroísmo pode ser aplicada para combater os problemas associados ao preconceito e à discriminação. Então, vocês têm que necessariamente utilizar os conceitos da psicologia do heroísmo que foram apresentados no vídeo para aplicar no fórum, tá? E lembre-se também que, além de cumprir essa consigna, vocês também precisam buscar 2 fontes externas para poder dialogar aí com a resposta de vocês. Como é para fazer uma reflexão sobre racismo e sobre os preconceitos atuais, eu acho interessante a gente pensar também como nós, e aí eu estou falando para um grupo de pessoas do curso, espero que não todas, de verdade, como nós, pessoas brancas, podemos pensar sobre o racismo, né? Eu acho que é um ponto que aparece aí e é um ponto que não é muito dito, porque no fim das contas, a gente que está ocupando os espaços, a gente que está trazendo situações de desconforto para as pessoas negras ou para as pessoas asiáticas que também sofrem situações de racismo, e como que a gente pode fazer para escrever uma resposta em um fórum avaliativo falando sobre racismo sendo uma pessoa branca? Eu acho que é interessante. Isso vale para os outros preconceitos também, né? A gente tem diversos preconceitos sociais aí que podem ser abordados, relacionados à religião, relacionados a gênero, relacionados à orientação sexual. E aí a gente teria que pensar em que lugar que a gente está nesse espectro e como que esses preconceitos eles chegam até nós, né? Então, eu acho interessante que, se você for uma pessoa branca, na hora de falar de racismo, é importante considerar essa branquitude. Então, que tem coisas que nós, enquanto pessoas brancas, a gente não vai conseguir acessar, e a gente não vai conseguir entender, porque são coisas que a gente não vive. E, assim como a negritude é uma construção, a branquitude também é uma construção. Então, quando a gente passa por situações de facilitação na nossa vida, quando a gente passa por situações em que a gente sente que a gente está sendo colocada numa posição de privilégio, isso tem a ver com a construção da própria branquitude. A maneira como o mundo é estruturado para as pessoas brancas e para as pessoas negras são maneiras diferentes. E na hora da resposta é interessante colocar isso em jogo. Então, não só falar um exemplo de racismo em que uma pessoa negra, se você for uma pessoa branca, claro, então esse diálogo é para as pessoas brancas, espero que isso tenha ficado claro, né? Se você for uma pessoa branca, citar uma situação de racismo em que uma pessoa negra, desconhecida, ou que você viu, sofreu, né? É ideal também refletir sobre como ser branco também se constrói na sociedade. Eu acho legal vocês tentarem trazer um pouco isso e pensar um pouco nisso, porque no fim das contas, quando a gente pensa em raça, quando a gente pensa em racismo, a gente está o tempo todo falando sobre a construção da identidade negra, sobre a construção desse lugar, e nem um pouco pensando como desconstruir esse lugar da branquitude, do privilégio da branquitude, sendo pessoas brancas. Então, o que a gente poderia fazer para tornar o mundo mais confortável para as pessoas negras e, ao mesmo tempo, para questionar e para remexer um pouco nesse privilégio branco que a gente tem. Só uma provocação que eu deixo para vocês.
para falar sobre racismo, claro. E acho que os vídeos vão ajudar vocês um pouco a pensar como fazer essas aplicações aí, como tensionar esses pontos. Eu acho que são pontos muito importantes de serem pensados na contemporaneidade, nesse momento histórico que a gente está vivendo, tá? Então, aí na sequência a gente tem a rubrica para correção, é a mesma rubrica de todos os outros fóruns, mas eu acho melhor retomar com vocês, já que é o último vídeo, quero fazer tudo minimamente assim, perfeito dentro do que eu conseguir. Então, nos mínimos detalhes, né? Vamos lá. Rubrica para correção, então aqui a gente tem a necessidade de uso de referências bibliográficas, isso vai valer 20 pontos. São 2 fontes acadêmicas de leitura externa, citadas no formato APA, que podem ser pesquisadas tanto no Google Acadêmico quanto no periódico CAPES, que são 2 coisas que vocês já sabem fazer, que vocês já estão craques, porque nos outros vídeos hoje eu trabalhei isso com vocês, eu tenho certeza que vocês aprenderam, tá? Então, entrem lá, busquem as fontes, busquem as referências que vocês querem utilizar e não se esqueçam de colocar no formato APA de citações, tá? Aqui tem o caminho que vocês precisam para encontrar aqui, ó, o formato APA, encontrar diretrizes de formatação, mas tem um vídeo meu sobre isso, então se vocês acharem melhor, vocês podem acessar o vídeo. Nesse vídeo eu faço a explicação desse PowerPoint que tem nas diretrizes de redação e formatação para vocês. É uma explicação bem detalhada. Vou falar também sobre a bibliografia no formato APA, então voltem lá, caso vocês não tenham visto, para retomar e para fazer uma citação bem adequada aí para esse último fórum. O outro ponto são as observações, 20 pontos. Então, o item das observações inclui integrar essas observações e o conhecimento pessoal e apresentar também novas observações a respeito do tema de forma que seja original, que seja perspicaz, que seja precisa. Então, trazer aí novas questões sobre o tema. O tema que a gente tem é racismo e preconceito, então pensar um pouco, refletir aí sobre isso para colocar essas observações, tá? O outro ponto vai ser resposta aos colegas, então é legal que vocês respondam ao menos 2 publicações dos colegas para que vocês consigam esses 20 pontos aqui. Só que não é para ser uma resposta do tipo, nossa, como eu achei legal que você escreveu. É para ser uma resposta que seja construtiva, que seja embasada, que tenha conexão teórica com o material e com aquilo que você respondeu também, tá? Então, a ideia é instigar esses colegas a pensar criticamente sobre o trabalho deles. Seja trazendo novas referências, seja tentando dialogar com o que eles já colocaram, tá bom? Os outros 20 pontos vêm da escolha de palavra e da estrutura desse texto, da estrutura das orações. Então, a sequência lógica das ideias, que é a coesão, e a organização das palavras que estruturam o texto, que é a coerência, certo? Então, a gente tem aí também o tempo de publicação, são 20 pontos. Se você enviar a publicação no prazo, você já ganha aí 20 pontos. Se você responder esses colegas no prazo também, tá bom? Então, esses 20 pontos aí, eles levam em consideração esses 2 aspectos. A segunda etapa avaliativa do módulo é o questionário avaliativo. Então, vou retomar mais uma vez para vocês. Antes de vocês fazerem o questionário, é muito importante que vocês façam a revisão antes de iniciar, tá? Essa revisão ela pode ser feita diversas vezes, vocês podem repetir a revisão, inclusive se vocês quiserem revisar de novo, para que vocês tenham certeza de que vocês aprenderam aí o conteúdo que está em jogo. E se for necessário retomar as anotações, os fichamentos que eu imagino que vocês estejam fazendo, que é um tema que a gente também já trabalhou, podem servir muito bem aí no momento de resposta do questionário, tá? Então, façam a revisão do questionário para depois responder esse último questionário avaliativo que vocês têm, tá bem? Bom, eu vou finalizar esse vídeo agora, e no próximo vídeo eu vou trazer para vocês as informações sobre o trabalho final e também o fechamento do módulo, tá? Então a gente se vê daqui a pouquinho no outro vídeo para que a gente possa aí fechar esse trabalho com chave de ouro. Tchau, tchau, até logo!